Então, dando continuidade, nós temos que a sentença normativa ela é fonte formal do direito do trabalho. E quando é que nasce uma sentença normativa? Quando há o ajuizamento de uma ação coletiva. Quando, de um lado, certamente teremos o sindicato dos trabalhadores disputando com o sindicato dos empregadores sobre melhores condições sociais e de trabalho para aquela classe trabalhadora. Nesse sentido, aí nós temos que a sentença normativa, que é o nome da decisão judicial em sede colegiada, é dada por vários desembargadores. Então, a sentença normativa fará ou será fonte formal do direito do trabalho. E onde é que está essa possibilidade? Está exatamente no artigo 114 de nossa Constituição. O artigo 114 de nossa Constituição, vamos lá? O artigo 114 de nossa Constituição estabelece qual é a competência da Justiça do Trabalho. Então, o artigo 114, que veio ao mundo jurídico por intermédio, ou, aliás, foi alterado por intermédio da emenda 45 de 2004, trata da competência da Justiça do Trabalho. Então, em linhas gerais, o artigo 114, em 9 incisos, estabelece que toda matéria, toda disputa que envolver direitos trabalhistas, toda disputa que se der dentro das relações de trabalho, mais precisamente, dentro das relações de emprego, ou situações análogas, como estagiário, como é, outras, outros trabalhadores que, porventura sejam reconhecidos como de competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, o inciso 34 do artigo 7º, isso que eu quero me lembrar, o inciso 34 do artigo 7º fala que da igualdade, né, de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Então, os trabalhadores avulsos, conforme nós já vimos, eles não são empregados, mas têm os seus direitos salvaguardados, disputados e salvaguardados pelo Poder Judiciário Trabalhista. Então, qualquer disputa envolvendo trabalho, contrato de trabalho avulso, qualquer disputa envolvendo contrato de estagiário, e aí, muito embora esses não sejam empregados, mas são acolhidos pelo direito do trabalho, então são situações análogas, similares a empregados. Então, essas disputas ou acontecerão na Justiça do Trabalho, tá certo? Então, esse artigo 114 da Constituição estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar. Tudo isso que eu falei para vocês. E o parágrafo 2º, que é o que nos interessa em relação a a essa fonte formal no direito do trabalho, chamada de sentença normativa, então, diz bem assim: recusando-se qualquer das partes, né, parágrafo 2º do artigo 114, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionais anteriormente. O que está dito aqui? Que, se, por exemplo, o dissídio coletivo, né, o impasse coletivo entre a classe trabalhadora e a classe empregadora envolver ou for de natureza econômica, disser respeito a, por exemplo, aumento salarial, então aquele dissídio coletivo
será ajuizado na Justiça do Trabalho. Aquela ação coletiva, é o mesmo que dissídio coletivo, será ajuizada na Justiça do Trabalho. E a decisão lá proferida, resolvendo esse conflito, resolvendo esse impasse, tem o nome de sentença normativa. Então, sentença normativa, dentro desse contexto, é sim fonte formal do direito do trabalho. E aí, essa sentença normativa poderá dizer o seguinte: aliás, quando é que há o ajuizamento de uma ação coletiva? Para que a gente melhor entenda e contextualize essa hipótese de ajuizamento de ação coletiva. Vejam só, todos os meses de setembro, por exemplo, nós temos a data base da categoria dos bancários. O que é data base? Data base da categoria, de qualquer categoria, significa o mês do ano em que aquela categoria tem direito a aumento salarial, ou, no mínimo, tem direito à reposição da inflação. Então, a data base da categoria dos bancários é o mês de setembro. Pois bem, geralmente, é por isso que geralmente nós vemos todos os meses de setembro greve dos bancos. A gente não vê greve de banco em outros meses, no mês de junho, no mês de fevereiro, no mês de abril, nós não vemos greve de bancos nesses meses. Nós vemos greve de bancos nos meses de setembro e a depender da extensão, a depender do tamanho da greve, também no mês de outubro, quando ela se estende de setembro para outubro. Por quê? Porque a greve ela é instaurada à luz da Lei 7783 de 89, que é exatamente a lei que regulamenta o direito de greve no setor privado. Então, essa greve só pode ser instaurada, ou dentre os vários requisitos autorizadores do movimento paredista ou movimento grevista, expressões sinônimas, tem o seguinte, que para que ela seja deflagrada, para que ela seja instaurada, há necessidade de várias tentativas de negociações ou de negociação coletiva. Então, rodadas de negociação coletiva devem preceder a deflagração da greve. Então, se chega ao mês de setembro e não se tem nenhum ponto comum no que diz respeito ao aumento salarial ou à reposição da inflação dos salários dos bancários, e se faz várias tentativas de negociação coletiva, sentam-se à mesa representantes ou sindicato representante dos trabalhadores e sindicato representante dos empregadores, dos banqueiros, e não chegam a um consenso. Então, cumpridos outros requisitos que também estão listados na lei de greve, aí pode sim ser deflagrado o movimento paredista, o movimento grevista. Então, quando essa greve se estende no tempo e no espaço, aí há a possibilidade de as partes ajuizarem uma ação dissidial coletiva, ou ação de dissídio coletivo, ou uma ação coletiva, todas expressões sinônimas. Então, a depender do autor que você vai ler, verá esta ou aquela nomenclatura, certo? E aí, instaurada essa greve, se ela começa a se estender no tempo e no espaço, há a possibilidade de, em comum acordo, olha só, aqui, de comum acordo, as partes ajuizarem dissídio coletivo de natureza econômica. Quando as partes concordam em ajuizar essa ação no Tribunal Regional da 13ª Região ou no TST, Tribunal Superior do Trabalho, aí
o colegiado de desembargadores, ou, se tratar do TST, o colegiado de ministros, decidirá. E o nome da decisão ganhará o nome de, e o nome da decisão será sentença normativa, fonte formal do direito do trabalho. Tá certo? E quando outra curiosidade, quando é que a ação pode ser ajuizada aqui, no Tribunal Regional da 13ª Região, que fica ali perto da Primeira Igreja Batista, no centro, ou quando é que, necessariamente, a ação de dissídio coletivo tem que ser ajuizada no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Bom, quando essa decisão contida na sentença normativa extrapolar a jurisdição do tribunal, de um tribunal, então aquela ação deverá ser ajuizada no TST e não aqui. Por exemplo, se o dissídio coletivo de natureza econômica envolve a categoria dos comerciários do Estado da Paraíba, então a decisão que resolver sobre o aumento de salário da categoria de comerciários do Estado da Paraíba não extrapolará a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que é o nosso. Então, como essa decisão não extrapola dos limites desse tribunal, que tem jurisdição por toda a Paraíba, então a ação deve ser ajuizada no tribunal daqui, no TRT da 13ª Região. Agora, em se tratando de bancários, como existem bancos desde o Iapoca até o Chuí, desde Rondônia até João Pessoa, né, desde Boa Vista até Porto Alegre, então, como a decisão extrapolará a jurisdição de um tribunal, essa ação de dissídio coletivo deve ser ajuizada no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, que é sediado em Brasília, tá certo? Então, esse é o contexto da sentença normativa, e aí ainda eu quero trazer para vocês, sobre essa sentença normativa, o artigo 867 da CLT. Né? Acho que vocês já estão vendo, né, o artigo 867 da CLT. Se ou não, diga aí no chat, por favor, ou alguém fale. Estamos. Beleza. Valeu. Então, o artigo 867 estabelece o seguinte: dada a decisão do tribunal, serão notificadas as partes, estamos na CLT, os seus representantes em registro. Vou recomeçar a leitura. Artigo 867. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes ou seus representantes em registrado postal com franquia, fazendo-se outrosim a sua publicação no Jornal Oficial para a ciência dos demais interessados. Parágrafo único. A sentença normativa vigorará, a linha A partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 616, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor da data do ajuizamento. Ou também a sentença normativa, isso daqui não interessa muito a gente saber, descer a detalhes, o início, quando é o início de vigência da sentença normativa. Para este momento de nossa aula, o conhecimento é somente relativo ao fato de que a sentença normativa é fonte formal do direito do trabalho. Estou trazendo um pouco mais apenas por uma curiosidade, por isso que eu não vou descer a detalhes e explicar de maneira mais aprofundada isso. Ou a sentença normativa vigorará a linha B, a partir do dia imediato ao termo final da vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo previsto no artigo 616, parágrafo 3º. Então, assim, tudo isso para dizer que a sentença normativa é, sim, fonte formal no direito do trabalho. Nós temos ainda como fontes formais do direito do trabalho
os acordos e as convenções coletivas de trabalho, né? Ou coletivos de trabalho. Então, o artigo 7º de nossa Constituição, inciso 26, o artigo 7º, né, inciso 26, artigo 7º que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, né? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Pois bem, os acordos e as convenções coletivos de trabalho, eles são fontes formais do direito do trabalho. E o que é uma convenção coletiva de trabalho e o que é um acordo coletivo de trabalho? O artigo 611 O artigo 611 da CLT estabelece o que é uma convenção coletiva de trabalho. É o acordo de caráter normativo, lembrando que a ortografia da CLT, boa parte dela, está em desacordo com a ortografia oficial, porque a maior parte do texto da CLT foi escrito em 1943 ou nas reformas posteriores, tá certo? Então, o que é convenção coletiva de trabalho? É o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então, o que é uma convenção? Convenção é um acordo coletivo firmado entre, de um lado, o Sindicato dos Empregadores, do outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores, sobre condições sociais, melhores condições sociais e de trabalho para aquela classe trabalhadora ali envolvida. Então, quando isso acontece, nós temos uma convenção coletiva de trabalho. E essa convenção poderá também estabelecer regras sobre o aumento salarial, sobre o meio ambiente de trabalho, sobre os equipamentos de proteção individual, sobre quaisquer elementos que compõem a relação de emprego. Então, quando isso se dá dentro desse contexto, nasce uma convenção coletiva de trabalho que regulamentará, que imprimirá as obrigações nela contidas por sobre cada um dos contratos individuais de trabalho, certo? Então, esse é o alcance de uma convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho já é de menor, digamos assim, abrangência. Enquanto na convenção nós temos dois sindicatos acordando sobre condições de trabalho, no acordo nós temos, de um lado, o Sindicato dos Trabalhadores e, do outro lado, uma ou mais empresas. Então, a abrangência do acordo coletivo é bem inferior à abrangência de uma convenção coletiva, porque na convenção coletiva são dois sindicatos, então todas as empresas que estão vinculadas àquele sindicato e todos os empregados que estão vinculados àquele sindicato, então serão regulamentados por aquela convenção. Aqui a abrangência é menor, porque, muito embora envolva todos os empregados vinculados àquele sindicato, mas se restringe às empresas, aos empregados que trabalham nas empresas acordantes, já que do outro lado não está o sindicato representativo da empresa, mas sim uma ou mais empresas. Por isso que o parágrafo 1º estabelece o seguinte, que é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então,
quando de um lado está uma ou mais empresas e do outro lado está o sindicato representante dos trabalhadores, nasce ali um acordo coletivo de trabalho. Então, esse acordo coletivo ou essa convenção coletiva é sim fonte formal do direito do trabalho. E quando é que tem o início de vigência dessa convenção ou desse acordo coletivo? O artigo 614, o artigo 614 da CLT vai dizer quando é que tem início a vigência dessa norma coletiva. Lembrando que norma coletiva é gênero que tem como espécies acordos coletivos e convenções coletivas. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 614 da CLT estabelece que as convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. O órgão referido neste artigo, aí no caput, é exatamente a Superintendência Regional do Trabalho, ou a Secretaria Nacional do Trabalho. Então, todas as vezes que é firmado um acordo coletivo ou uma convenção coletiva envolvendo trabalhadores e empresas que estão instaladas somente na Paraíba, né? Somente na Paraíba. Então, o acordo ou a convenção valerá no estado da Paraíba. Então, esse acordo, essa convenção, uma cópia desses instrumentos normativos deve ser depositada na Superintendência Regional do Trabalho, que fica em João Pessoa. Agora, se esse acordo, essa convenção coletiva, extrapola de um estado, né, então, a cópia desse documento deve ser depositada em Brasília, no Ministério do Trabalho, mais precisamente na Secretaria de Trabalho ou outra repartição do Ministério do Trabalho que esteja apta a receber. Porque como o artigo 614, caput, tem redação de 1967, e como já tem mudado bastante a nomenclatura da divisão interna do Ministério do Trabalho, inclusive o Ministério do Trabalho já deixou de existir, já passou a existir de novo, enfim. Então, não sei, não tenho como identificar qual seria o setor de dentro do Ministério do Trabalho que receberia esse depósito. Mas, para que valha, para que a convenção ou acordo coletivo valha, imprima as obrigações que nele estão contidas, é preciso que haja esse depósito, começando a vigorar 3 dias após a ocorrência de dito depósito. E qual é o prazo máximo de vigência dessa norma coletiva? O prazo máximo de vigência dessa norma coletiva é de 2 anos. Então, uma norma coletiva, quer na forma de convenção coletiva, quer na forma de acordo coletivo, terá vigência e, assim, imprimirá suas obrigações por, no máximo, 2 anos. É o que estatui o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, dizendo o seguinte: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Tá certo? O que é essa ultratividade? A ultratividade é a continuidade de, de eficácia, de força coercitiva, de força obrigacional daqueles instrumentos normativos, mesmo depois do término de sua vigência. Porque existia, antes da nova redação dada a esse parágrafo 3º, que essa nova redação foi dada pela Lei 13.467 de 2017, existia o entendimento de que no momento em que uma norma coletiva dispõe de determinado direito para aquela classe trabalhadora, aquele direito passa a integrar o patrimônio do trabalhador. Então, mesmo que, por exemplo, imaginemos que uma norma coletiva dispusesse que todo trabalhador
vinculado às empresas acordantes e vinculado aos sindicatos profissionais acordantes, teria direito de receber a cada mês uma cesta básica contendo tais e quais alimentos. Imaginemos que tenha essa regra. Aí aquela norma coletiva teve duração máxima de 2 anos. E depois que terminou aqueles 2 anos, não teve uma outra norma coletiva que dispusesse sobre esse mesmo assunto. Então, havia a discussão de que, como essa norma coletiva tinha determinado esse direito dessa cesta básica aos trabalhadores, esse direito, naquele momento, naquele momento em que a norma assim estipulou, passava a fazer parte do patrimônio econômico dos trabalhadores. Integrava totalmente o patrimônio econômico dos trabalhadores. E assim, independentemente do término de vigência, que era no máximo de 2 anos, desse instrumento normativo coletivo, dessa norma coletiva, esse direito permanecia. A permanência desse direito, mesmo depois do fim de vigência do instrumento normativo que garantiu tal direito, chama-se ultratividade da norma coletiva. E aí, essa alteração, ocorrida em 2017, vedou a ultratividade, ela expressamente vedou a ultratividade. Quer dizer que, se uma norma coletiva assim dispuser de que a classe trabalhadora envolvida naquela norma coletiva terá direito de receber uma cesta básica, então, se a norma coletiva durar ou vigorar por 2 anos, finda a vigência dela, norma coletiva, a empresa ou as empresas não estão mais obrigadas a entregar essa cesta básica. Antes da lei, só para enfatizar bem, havia a discussão de que realmente as empresas teriam que continuar a garantir a entrega dessa cesta, porque elas já compunham o patrimônio econômico dos empregados. Hoje não mais, não tem mais essa possibilidade devido à determinação expressa contida no parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. Então, nós estamos a estudar as fontes formais do direito do trabalho e, quando do estudo das fontes formais do direito do trabalho, estamos exatamente agora nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho, que, exatamente por versarem sobre direitos trabalhistas, eles compõem as fontes formais do direito do trabalho. Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Então, prossigamos. Regulamento de empresa. Então, regulamento de empresa. Regulamento de empresa é uma outra fonte formal do direito do trabalho. Regulamento de empresa é uma outra fonte formal do direito do trabalho. E o que é um regulamento de empresa? Ora, como o próprio nome já sugere, regulamento de empresa é um regulamento de empresa. É um documento jurídico que vai dispor sobre regras que irão reger as relações de emprego envolvendo o empregado ou os empregados e o empregador. Então, cada empresa pode ter o seu próprio regulamento. Esse regulamento pode ser unilateral, pode ser bilateral. O regulamento será unilateral quando escrito exclusivamente pela empresa. Esse regulamento será bilateral quando sentarem-se à mesa para discutir sobre o texto dele, regulamento de empresa, de um lado, representantes dos empregadores, do outro lado, representantes dos empregados. Então, quando o texto nasce do acordo firmado entre empregados e empregadores, então nós temos um regulamento de empresa bilateral. Do caso contrário, se for imposto pela empresa, regulamento de empresa unilateral.
E o que pode conter esse regulamento de empresa? Pode conter todas as normas que irão reger as relações de trabalho daquela empresa. Por exemplo, pode conter que a função de balconista terá as seguintes atribuições, que a função de perito terá as seguintes obrigações ou atribuições, que a função de limpador terá as seguintes atribuições, que o horário de trabalho será das 8 às 14, das 16 às 18, todos os dias, que o empregado poderá optar, ao invés de vir no sábado, já que a jornada de trabalho é de 44 horas. O próprio empregado poderá optar, pode conter isto, que eu vou dizer, no regulamento de empresa. O empregado poderá optar não trabalhar aos sábados, e aí, de segunda a quinta, trabalhar 1 hora a mais, para além da oitava. Então, a jornada de trabalho pode ser das 8 às 12 e das 13 às 18, perfazendo 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta. E aí, quando ele laborasse a oitava hora da sexta, já somavam-se 44 horas semanais, e aí ele estaria desobrigado de vir aos sábados. Pode conter, pode conter, por exemplo, no regulamento da empresa, a forma como devem os empregados e as empregadas se vestirem. Então, pode o regulamento da empresa estipular uma farda, uma fardamenta para aqueles trabalhadores. Pode, inclusive, falar de como deve ser feita a maquiagem, o corte de cabelo. E isso acontece muito nessas empresas maiores, como Unimed, como empresas de transporte aéreo, em que a maquiagem já é objeto do próprio regulamento de empresa, em que a vestimenta já é objeto do próprio regulamento de empresa. Enfim, esse é o regulamento de empresa, que é também fonte formal do direito do trabalho. Lembrando que ele pode ser unilateral, pode ser bilateral. Lembrando ainda que esse regulamento de empresa passa a integrar todo contrato individual de trabalho firmado entre aquela empresa que tem o regulamento e cada um de seus trabalhadores e cada um de seus novos trabalhadores. Então, todas as vezes que um trabalhador ingressa em uma empresa em que existe nela já um regulamento de empresa, aquele contrato de emprego que é anotado na carteira de trabalho e previdência social, então, há aquelas regras ali estabelecidas na carteira de trabalho e previdência social, que recebe o registro desse contrato de emprego. Então, é aditado, é somado àquelas regras o regulamento de empresa, que passa a integrar totalmente o contrato individual de trabalho. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Se não, nós... Vamos lá. Outra fonte formal do direito do trabalho, né? Que são as disposições contratuais. O que são as disposições contratuais? São as cláusulas que compõem o contrato individual de trabalho. O artigo 444, deixa eu achar aqui. O artigo 444, e olha que é o caput, é redação de 1º de maio de 43, e ainda está vigorando, então, estabelece o que é que pode ser objeto, o que é que pode ser conteúdo das cláusulas contratuais. E diz bem assim, artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho,
aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes, que é que o caput do artigo 444 estabelece que, no contrato individual de trabalho, o seu conteúdo poderá ser qualquer um, desde que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores já garantidos na Constituição, nas diversas legislações existentes, em alguma norma coletiva que porventura esteja vigorando, em regulamento de empresa que porventura esteja vigorando, em decisões das autoridades, como, por exemplo, observe decisões judiciais anteriormente já determinadas, já publicadas, decididas pelo Poder Judiciário, que valham, né, para toda a categoria em uma ação coletiva, por exemplo, determinando qual é o valor salarial ou o percentual de aumento, enfim. Então, se tudo isso é respeitado, qualquer assunto pode ser tratado dentro do contrato. Pode ser objeto de contrato, tá certo? Respeitado, genericamente falando, respeitado todo o ordenamento jurídico trabalhista de proteção aos direitos dos trabalhadores. Se assim acontece, é válido o contrato de emprego. Parágrafo único diz ainda, então, as cláusulas contratuais são, sim, ou o contrato de trabalho é, sim, fonte formal do direito de trabalho. Ou as disposições contratuais são, sim, fontes formais do direito do trabalho. Vinculam as partes, vinculam o juiz, que tem que resolver caso haja alguma disputa judicial envolvendo aquela relação de trabalho, aí o juiz tem que resolver de acordo com o que manda, com o que está escrito no contrato de trabalho, e também as autoridades administrativas têm que, por exemplo, os fiscais do trabalho têm que decidir de acordo com as cláusulas contratuais que estão escritas naquele ou naqueles contratos de emprego, se envolver mais de um trabalhador. É por isso que, como princípio maior do direito do trabalho, é o princípio da norma mais favorável, se uma cláusula contratual dispuser de maneira mais favorável do que dispõe a Constituição, então essa cláusula que vai nos dizer, que vai preponderar sobre a Constituição, tá certo? Então, esse é, essa é mais uma fonte do direito do trabalho, ou seja, as disposições contratuais ou simplesmente contrato individual de trabalho. Já vai terminar a segunda parte, e aí eu pergunto, tem alguma dúvida até aí? Porque se não tiver, aí quando cair a gente encerra por hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje? Tudo certo. Certo? Então tá bom, pessoal. Agradeço por hoje, e aí a gente se vê amanhã.